no quarto Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O seguinte título do trabalho é Práticas de Drenagem Urbana, Desafios para a Sustentabilidade, que foi elaborado no curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, desenvolvido por mim, Jéssica Lohane Zamorim, e orientado pela Úrsula Lopes Vaz. Na introdução do trabalho, é falado sobre essa relação entre drenagem urbana e o manejo das águas pluviais com o espaço urbano e a vivacidade, onde essa relação ela influencia na questão da manutenção das ruas e essa questão da vivacidade urbana, onde ambientes e questões projetuais, projetuais e conceituais acabam diferenciando o jeito de ver essa questão de drenagem urbana. Além disso, também foi falado no artigo que o desenvolvimento descontrolado das cidades urbanas está altamente relacionado aos impactos que a drenagem urbana tem no espaço. Ou seja, a pavimentação, concreto, asfalto, pedra, tijolo, mais a soma de edifícios que estão na superfície da cidade atuam como uma película de proteção, ou uma película de proteção que altera, de certa forma, o ciclo normal de água, ou seja, ela se torna uma bolha impermeável. Além disso, no próprio artigo é falado sobre a questão da saúde pública e econômica, onde acaba tendo essa questão da escolha do que tipo de caminho de drenagem urbana que você quer seguir, acaba alterando na questão da economia, na questão da saúde pública dos habitantes daquele local. Ou seja, são desenvolvidos com alagamentos, enchentes, podem ocasionar doenças e problemas socioeconômicos e ambientais. O objetivo geral é relacionado à drenagem urbana e à cidade. O objetivo específico é entender a drenagem urbana e a vivacidade, sem demonstrar também os principais pontos que interferem na drenagem urbana e compreender como as técnicas sustentáveis influenciam na vivacidade. As duas perguntas principais do artigo são: como a drenagem urbana se relaciona com a cidade em questão ambiental, projetual, social e econômica, e quais são as principais técnicas sustentáveis e como ocorre sua aplicação em um contexto internacional, nacional e em Goiás. Ao longo do referencial teórico, foi abordado que, segundo o Manual da Unesco em 2008, citado por Andrade Brusmeski, o modelo conceitual de ciclo de água refere-se ao armazenamento e à circulação de água entre a atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. E quando você cria uma bolha impermeável, isso altera, além do ciclo da água, você também altera a questão ambiental, pois quanto mais alteração, mais quente pode se tornar aquele ambiente, ou a questão e menos chuva também pode ter naquele espaço, naquele local. E quando vem chuva, justamente a chuva em si acaba se tornando, ela não tem por onde ir. Então é onde ocorre problemas econômicos e sociais naquela comunidade. Mas esse processo de urbanização e expansão não planejada da cidade é um fator que perpassa no decorrer do tempo, ou seja, não é um fator atual. Ele vem de há 2 séculos atrás, segundo alguns pesquisadores. E nessa questão de como via há muitos tempos atrás, etc., em vez de se criar uma cidade compacta,
que tem uma relação entre cidade e natureza, a cidade se tornou um espaço distante, bem como as soluções sustentáveis para drenagem e outros sistemas urbanos. Mas ainda há programas e metodologias que foram realizados com o objetivo de não apenas resolver problemas de enchente, mas também relacionar gerenciamento e a vivacidade urbana, sendo a realização de construção de um espaço urbano integrante e menos excludente. Conforme apontado por David Hebb, reivindicar o direito à cidade implica empreitear uma forma de poder sobre os processos de urbanização. A drenagem urbana tem um tópico referente ao oficial teórico que fala sobre drenagem urbana e seus entraves, onde é abordado que a hipermedização de bacias hidrográficas através da remoção da cobertura vegetal, a canalização de rios, a ocupação de áreas ribeirinhas e a realização de obras sem estudos pertinentes, além de outros problemas em si, que ocorrem nesse todo o contexto que faz parte sobre esse desequilíbrio, essa questão de impacto econômico e social, interfere nessa questão dessa relação, desse ciclo natural da água. No tópico de táticas sustentáveis abordado no artigo, segundo Spin, em 1995, a prevenção, de enchentes e a conservação e recuperação da água só poderão ser realizadas pelo efeito cumulativo de muitas ações individuais por toda a cidade, mas o impacto de cada uma delas pode ser insignificante e até mesmo contraprodutivo se não fizer parte de um plano global que leve em consideração o sistema hidrológico de toda a cidade e de toda a sua região. São apresentadas algumas táticas sustentáveis que levam em consideração procedimentos de desenho urbano, como o plantio de árvores nas vias, a alteração do traçado e, além disso, também a adoção de metodologias e práticas sustentáveis, como o SUDS, o LEED, o WSUD. Ao longo do artigo também é apresentado alguns estudos de caso que referente a outros renomados artigos que foram elaborados, que pegam como referência. Por exemplo, esse é o LEED. O LEED, como exemplo, é um estudo de caso em céu na Coreia do Sul, que foi realizado por Balei e Lee, onde duas regiões com alta captação de águas e também possuíam um entorno muito povoado, foi realizada uma recuperação do leito natural do rio Chengoshen e uma reabilitação urbanística, que ela fez uma conexão, uma integração maior com aquele espaço e com as pessoas, ou seja, ela trouxe uma vivacidade, essa recuperação e revitalização trouxe uma vivacidade para aquela cidade, ela trouxe vida para aquele ambiente que antes corria só um rio e alguma coisa do tipo. Outra tática apresentada foi o SUDS, que de acordo com o Poleto 2011, em Malmö, na Suécia, em 1998, no distrito de Augsburg, foi feita uma relação entre o uso de escoamentos superficiais das águas e todo o desenho urbano, o que trouxe uma diferença de táticas sustentadas naquela época. É uma tática que envolveu tanto a questão da sustentabilidade e tanto a questão dessa vivacidade, de trazer essa vivacidade para aquele espaço e aquele local. Outra tática sustentada apresentada ao longo do artigo foi o WSUDS, que, segundo Rodrigues, 2018, na cidade de Perth, na Austrália, a aplicação dessa tática procurou reconectar a parte central com a zona North Bridge,
Ou seja, ele procurou ter essa relação entre reestruturação da paisagem urbana e a utilização das táticas de WSUD. Bom, ao longo do trabalho, do desenvolvimento desse trabalho, a metodologia foi aplicada, foi uma revisão bibliográfica sobre os desafios nas práticas de drenagem urbana para a sustentabilidade. A pesquisa não envolveu uma coleta de dados primários diretamente de indivíduos. O método de pesquisa utilizado é dedutivo, que antevém de uma base geral para uma parte específica, onde os métodos adotados foram os seguintes: uma busca bibliográfica, critérios de inclusão e exclusão, análise de dados, validação dos resultados. A busca bibliográfica envolveu a utilização de diversas bases de dados científicos, tais como Google School, PubMed, Scopus, Web of Science, onde abrangeu artigos publicados em periódicos revisados por pares sem qualquer restrição quanto ao idioma ou à data de publicação. Os termos de pesquisa que incluíram para palavras-chave para o encontro desses artigos foram desenvolvimento sustentável, alternativas sustentáveis e drenagem urbana. Os critérios de inclusão e exclusão foi realizado uma abordagem especificamente onde, escolhas dos artigos abordava especificamente o papel das ouvidorias em instituições de ensino, com ênfase na mediação de conflitos interpessoais. Foram excluídos estudos que não se encontravam diretamente no contexto das instituições de ensino federais ou que não forneciam dados empíricos ou discussões teóricas relevantes para o tema. Além disso, artigos duplicados foram removidos do conjunto de dados analisados. A análise de dados foi uma análise qualitativa detalhada. A análise foi conduzida em 3 etapas principais, que foi a codificação, o agrupamento temático e a síntese de interpretação. E a validação dos dados, dos resultados, procurou garantir a validade e a confiabilidade dos resultados. Foi utilizado um processo de triangulação, comparando os achados deste estudo com os resultados de pesquisas anteriores e teorias estabelecidas no campo das práticas de drenagem urbana. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi feita uma análise de 17 artigos que abrangiam temáticas de drenagem urbana, técnicas sustentáveis e déficits urbanos no exterior, no Brasil e em Goiás. Dessa forma, teve um panorama diversificado com contextos diferentes. Os artigos escolhidos foram para identificar semelhanças e divergências nas abordagens de drenagem urbana. Esses são os artigos que eu escolhi para ler e para basear o que eu quis fazer ao longo do trabalho. Mas esses relacionam-se sobre a questão da questão de drenagem urbana, déficits e táticas sustentáveis no Brasil e no mundo. E esses outros se relacionam à questão do foco temático mais voltado para Goiás, para o estado de Goiás. Dessa forma, ao longo toda essa análise desses 17 artigos para a construção desse artigo em si, percebeu-se que a drenagem urbana depende de um conjunto de fatores que estão intrinsecamente ligados ao déficit na drenagem. A dificuldade da adoção há também uma questão de dificuldade na adoção de novos conceitos. A integração de sistemas de drenagem urbana mais sustentáveis exige uma reformulação no planejamento urbano e na gestão das águas, com enfoque na resiliência, na adaptação às mudanças climáticas. As considerações finais do trabalho em si foi que essa investigação minuciosa das complexas relações
entre a cidade, o homem e a natureza. Demonstrou valores das técnicas tradicionais e valores das abordagens sustentáveis na gestão urbana. Também mostrou que a interação entre cidade, o homem e a natureza é primordial para entender os desafios urbanos, preservação ambiental e o bem-estar da população. Reflexão aprofundada sobre os impactos inevitáveis das intervenções humanas no meio ambiente e nas consequências dessas mudanças para as regiões urbanizadas e que essa integração de práticas sustentáveis no planejamento e desenvolvimento urbano é necessária. Muito obrigada.